Olá, meus amigos! Estamos de volta com mais um Ginga Canarinha aqui no Fair Play. Esse é o Ginga Canarinha, edição de número 39, e vamos falar hoje de um assunto natalino, já que estamos próximo à data do Natal. Estamos gravando agora no dia 22 de dezembro, mas esse vídeo vai ao ar no dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Então, antes de mais nada, quero desejar aqui a todos os nossos espectadores e ouvintes um ótimo Natal, um Feliz Natal para todos, que celebrem com suas famílias, mas sempre em segurança, devido a esse momento difícil que vivemos, mas com certeza estaremos aqui em muitos outros natais para festejar com todos vocês. Então, dando meu boa noite natalina, eu já quero dar o meu oi aqui para você, para Marcial Cortez. Tudo bem, Marcial? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores e ouvintes do Ginga Canarinha, chegando ao 39, hein? Que legal isso, muito bacana. E também desejar um Feliz Natal para todos os que são do Natal, né? E tem muita gente que não comemora o Natal. Para aqueles que não comemoram, um bom feriado e aproveitem bastante. Muito bem. Com esse fundo novo, fundo maravilhoso novo, é Renato Salgado, que está aqui conosco também. Tudo bem, Renato? Como é que você está? Fala, Rafa, João, Marcial, amigos aí, ouvintes, telespectadores do nosso Ginga Canarinha, número 39, quem diria? Estamos aí, né? Desejar também a todos aí boas festas, boas comemorações, que todos, né, fiquem em casa, evitem aglomerações, nesse momento, como você disse, aí difícil, principalmente aqui no Brasil, onde os números vão crescendo de uma forma assustadora, e o que preocupa para os próximos 15, 20 dias aí, né, para ver o que vai acontecer. Mas vamos que temos aí coisas interessantes e divertidas para falar aí dessa época natalina, de jogos e confrontos que ocorreram no mês de dezembro, no final de dezembro, né, perto do Natal. Isso aí. E muito longe de nós, mas muito próximo de vocês aí, está conosco o João Sandfeld, aí de Portugal. Como é que você está, João? Tudo bem? Boa noite, Rafa. Boa noite, Renato. Boa noite, Marcial. Boa noite a todos que estão assistindo o Ginga Canarinha. Tô bem, muito bem, né? E bom Natal para todos, né? Curtam bastante, com bastante responsabilidade, sem aglomerações, né? A pandemia ainda tá aí, então tomem cuidado. Muito bem. Eu já queria continuar com falar para os nossos amigos que nós vamos falar exatamente do que o Renato bem salientou, que são jornadas, jogos aqui no Brasil que ocorreram muito próximo ao Natal, não é? Eu já queria, inclusive, deixar o convite para vocês acessarem nossos artigos do fairplay.pt, inclusive o último que nós lançamos lá, que eu escrevi para vocês, é justamente relacionado aos presentes de Natal que os nossos adeptos ganharam das equipas brasileiras, ganhando o Mundial de Clubes, que normalmente é feito agora na época de dezembro, né? Então, certamente foi um presente especial para esses adeptos. Acessem lá. E, passando a bola para o eu queria que você falasse, João, sobre alguns jogos interessantes que você trouxe, que são próximos, né, à data do Natal, e que ocorreram pelo Campeonato Paulista, não é? Que antigamente até tinha um potencial muito grande, era muito mais valorizado do que hoje, não é isso? Exato, o Campeonato Paulista, né? Com o tempo, não só o Paulista, todos os estaduais perderam uma força muito grande, tirando-nos os estaduais, principalmente ali no Sul, Sudeste, perderam uma força muito grande, né, nos outros estados, no Nordeste principalmente, no Norte também, que os clubes não brigam, não costumam brigar por coisas maiores, não costumam brigar pela Libertadores, pelo Brasileiro, a Copa do Brasil, o estadual e os campeonatos regionais, como a Copa do Nordeste, esses continuam ainda muito importantes, mas o Paulista já foi um campeonato muito disputado, um campeonato de uma importância gigante, né, com grandes jogadores, grandes equipas, né. Teve Santos de Pelé, Palmeiras, Academia, que eu vou falar aqui. Teve a Portuguesa, que já foi que durante a década de 50 era um time espetacular também, e outros times. E eu queria começar aqui falando de um jogo que foi um jogo fundamental na história do Palmeiras. Foi um jogo disputado no dia 19 de dezembro de 1920. Na época, o Palmeiras ainda era Palestra Itália, né, para os nossos espectadores que não conhecem um pouco a história do Palmeiras. O Palmeiras começou com o Palestra Itália, era um time formado por imigrantes italianos na cidade de São Paulo e teve que mudar o nome em 1942 devido à Guerra Mundial, né, para se desvirtuar da Itália, da imagem italiana que vinha com o fascismo de Mussolini, então teve que mudar o nome, virou Palmeiras, mas antes era o Palestra Itália.
E esse jogo foi um jogo Palestra Itália contra o Paulistano, que era uma hegemonia no futebol paulista, se não me engano era tri ou tetra campeão paulista, né? E o Palestra Itália estava disputando esse campeonato, né? Era o último jogo do campeonato, quem ganhasse seria o campeão, e o Palestra Itália conseguiu desbancar o Paulistano, que era uma equipe espetacular, E o Palestra Itália, com isso, conquistou o primeiro título da sua história, o primeiro título paulista da sua história. E a equipe do Palestra Itália, eu tenho aqui a escalação, deixa eu achar aqui a escalação. A equipe do Palestra Itália tinha Primo no gol, jogava num 2-3-5. Essa era a escalação, né? Uma coisa maluca que hoje ninguém aceitaria 2 centrais apenas, sem laterais, mas era assim que jogavam na década de 20. Então tinha Primo, Oscar e Bianco, Picagli, Vale, Bertolini, Forte, Martinelli, Federici, Heitor e Ministro. E Heitor, que inclusive é o grande artilheiro da história do Palmeiras, né? O jogador que mais fez gols na história do clube, seguido por César Maluco, mas o Heitor, que jogou nessa época do Palestra Itália, foi o grande artilheiro. O Palmeiras derrotou o Paulistano, conquistou o seu primeiro campeonato e desbancou o Paulistano, foi um título fundamental. Depois o Palmeiras foi vice-campeão mais algumas vezes, conquistou mais campeonatos e eventualmente criou uma pequena hegemonia com a academia, brigando ali com o Santos do Pelé. A segunda partida que eu gostaria de relembrar foi uma partida que já foi disputada numa data um pouco diferente, foi disputada no dia 25 de dezembro. Foi disputada exatamente no Natal. Né? A gente está falando aqui de Natal. Então foi uma partida entre o Palmeiras e o Corinthians, a maior rivalidade do futebol paulista e quiçá do futebol brasileiro. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu sinceramente acho que o Palmeiras e o Corinthians é a grande rivalidade do futebol brasileiro. Briga bastante com outras, mas é uma rivalidade muito, muito forte. Né? A gente viu isso agora na final do Campeonato Paulista, como foi para que o Palmeiras relembrava um 8-0 que deu no Corinthians, o Corinthians relembrava a final de 2018 que ganhou do Palmeiras, e foi uma partida um pouco diferente, que na época a rivalidade Palmeiras-Corinthians não era tão acirrada, né? E o Palmeiras tinha uma rivalidade grande também com o Paulistano, né? Que ganhou em 1920, esse jogo foi em 1921, esse Palmeiras-Corinthians, e o Palmeiras acabou derrotando o Corinthians, mas todo mundo entendia que o Palmeiras ia fazer corpo mole, porque se o Corinthians vencesse, iria vencer o Campeonato Paulista, o Paulistano seria vice-campeão, mas o Palestra Itália não quis saber disso, venceu o Corinthians por 3-0, deu show e foi vice-campeão naquela edição, dando o título ao paulistano, né? A última partida que eu gostaria de comentar é uma partida um pouco mais recente. Eu comentei da academia. Palmeiras é uma partida que é uma das grandes partidas da história, e já era Palmeiras, não era mais Palestra Itália. Foi no dia 22, exato, tá fazendo aniversário hoje, no dia dessa gravação, 22 de dezembro de 1974. Foi uma partida para a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians também. O Corinthians não era o grande favorito, mas a expectativa maior era que o Corinthians vencesse essa partida. A partida foi disputada no Morumbi com mais de 100 mil pagantes, né? Uma coisa que também hoje é irreal, na época era normal, mais de 100 mil pessoas no estádio de futebol, pessoas assistiam todas amontoadas ali, devia ser uma experiência incrível, né? Mas o Corinthians estava completando um jejum de títulos de 20 anos, não vencia desde 1954. Em 1974, a grande expectativa era que o Corinthians fosse campeão, tinha uma equipe muito boa, com o Rivelino, inclusive, era o grande líder técnico da equipe do Corinthians. Mas o Palmeiras era academia, Oswaldo Brandão treinador, Ademir da Guia, Dudu, Leão no gol. É uma equipe espetacular, a melhor equipe da história do Palmeiras, né? Essa academia que brigava ano a ano com o Santos do Pelé, que foi o Santos que foi multicampeão, né? Na época, fez uma grande hegemonia. E a equipe do Palmeiras, eu tenho aqui a escalação, se eu acertar aqui o link. A escalação do Palmeiras naquele jogo era Leão no gol. Cadê? Emerson Leão, Jair Gonçalves, Luiz Pereira, que é um dos grandes zagueiros, um dos grandes centrais da história do futebol brasileiro e do Palmeiras, foi também muito importante no Atlético de Madrid. Alfredo e Zeca, Dudu, que é também um dos grandes meias, um dos grandes médios defensivos da história do Palmeiras, tem inclusive é um dos poucos jogadores que tem a honra de ter um busto de bronze feito na sede do Palmeiras. Ademir da Guia, Edu, Leivinha, Ronaldo e Ney, e o técnico Oswaldo Brandão.
O Ronaldo foi o autor do gol dessa partida, né? O Palmeiras venceu por 1-0, era a segunda partida, e decretou o fim ali o fim ali não, né? Decretou a continuidade desse jejum do Corinthians que vinha há muito tempo, né? Já era uma rivalidade muito grande, uma rivalidade bem acirrada, o estádio inteiro era de corintianos, né? Dizem que quem estava no estádio fala que se tinham 10% de palmeirenses era muito, então foi uma partida que realmente marcou muito a história do clube e ocorreu exatamente nesse fim de ano, dia 22 de dezembro de 1974. E era uma época em que o Campeonato Paulista ele se estendia pelo ano, né? Eu não me recordo exatamente quando ele dava início, né? Mas ele se estendia até o final do ano, não é isso? Exatamente, o Campeonato Paulista na época era o campeonato, né? Tinham outros campeonatos, tinha a Taça Brasil, não me recordo se em 74 já tinha o Robertão, mas se não me engano sim, né? O Roberto Gomes Pedrosa, que eram campeonatos nacionais, que depois a CBF assumiu como campeonatos brasileiros, né? Tanto que o Palmeiras, com esses títulos somados, se torna decacampeão, o Santos tem 8 títulos, coisas assim, e era um campeonato de muita importância que se estendia por um longo período, definitivamente. Uhum, é isso aí. Muito legal. E depois os espectadores, se quiserem, né, procurar mais informações sobre esses jogos, certamente também traremos outras curiosidades sobre esses jogos mais antigos. E passando agora Posso fazer um merchan, Rafa? Claro, Ou manda não? ver. O merchan, um texto que eu tomei como base para o jogo de 1920, né, o primeiro título paulista da história do Palmeiras, tem no nosso palestra, né, um título escrito pelo André Galassi, que é um monstro, escreve fenomenalmente bem, chama 100 anos do primeiro título paulista da história do Palmeiras. É um texto sensacional que narra coisa a coisa, cada detalhe daquela disputa, daquele campeonato. Muito bem, o João, que é setorista do nosso palestra, né, cobre o dia a dia do Palmeiras e também faz artigos para lá. Fala para a gente o sítio, né, o site, o João, por favor, pode mandar ver aí. É nossopalestra.com.br. Beleza, é isso aí. Então, fica também a dica para vocês acessarem aí detalhes do Palmeiras. Beleza, então, vamos falar agora com o Marcial. O Marcial tem algumas coisas interessantes também, jogos históricos nesse período, mas do Brasileirão, né, Marcial, não é isso? Opa, deu tudo certo aí? Estava no mudo aqui. Garoto. Exatamente. Eu trago aqui alguns detalhes sobre o Campeonato Brasileiro e tem umas coisas interessantes, né? Que você até chegou a comentar sobre as datas, enfim, né? Coisas assim. O que acontece? Na maior parte das vezes, se a gente pegar o histórico do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, normalmente o Campeonato Paulista era disputado no primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo. Então a gente tem muito mais datas de Campeonato Brasileiro, né, nesse período entre Natal e Ano Novo do que de Campeonato Paulista. Mas, eventualmente, em alguns anos, em 74 isso aconteceu, né, o Campeonato Brasileiro foi no início do ano e o Campeonato Paulista no final. Então, por isso que a gente tem essa diferença aí, né? Então, nos anos de 91 e 92 também o Campeonato Paulista foi no final, né? O Renato acho que vai falar um pouquinho de uma dessas duas datas aí. O polêmico Campeonato Paulista de 91, que já foi tema de um Ginga Canarinha bem caloroso aí no passado, né? Por conta do suposto rebaixamento do São Paulo em 90, mas a gente já falou disso. Também ocorreram jogos ali nessa data. Final do ano. O que eu fiz? Eu fui pesquisar e eu criei um campeonato mental, vamos dizer assim, né? O que foi o meu campeonato? Eu falei assim, teve alguns critérios. O primeiro critério ele tem que se encerrar no mesmo ano que ele começou. Então, de cara, eu já eliminei vários campeonatos brasileiros, por exemplo, 63 terminou em 64, está fora da lista. O de 62 terminou em 63, está fora. O de 77 terminou em 78, está fora. Então, assim, ele tem que terminar no ano do próprio campeonato. O segundo critério foi o jogo final, ou o último jogo se for ponto corrido, né? O último jogo da rodada, o último jogo do retorno, teria que acontecer entre 15 de dezembro, né? Aliás, 16 de dezembro até 31 de dezembro. Então, na segunda quinzena de dezembro, para
cair aí entre Natal e Ano Novo. Então, 2 critérios. Primeiro, tem que terminar no mesmo ano. Segundo, o jogo final tem que ser de 16 de dezembro até 31 de dezembro. Juro que foi sem querer, tá? Mas o Palmeiras ganhou esse título. Você conseguiu O encontrar campeão aí foi o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 1967. O último jogo caiu no dia 29 de dezembro. Então, no dia você achou um 29 de só e nesse um só, Palmeiras foi campeão. Exatamente. E eu criei o olha critério só. aleatoriamente. Foi totalmente sem querer. Eu Inclusive, falei, não, tem que terminar no mesmo ano, de 16 a 31. Por acaso, o Palmeiras foi campeão em 1967, inclusive com a final não contra é o só Náutico. Palmeiras, né? Só Marcelo, tem uma coisa, comentar, só não tem é- uma coisa a dizer, só um comentário. Marmelada. Reclama no saque da CBF. Você ia dizer alguma coisa, são- João? Sim, que não é só Palmeiras, era a primeira academia do Palmeiras, a primeira geração dessa equipe que foi praticamente hegemônica no futebol brasileiro, né? Brigando com o Santos e Pelé na época, na Exatamente. década de 60 e A 70. única, né? A única. Legal. Exatamente. E olha que interessante. Então, 29 de dezembro de 67, Palmeiras 2, Náutico 0, Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. O vice-campeonato desse campeonato mental que eu criei também é o Palmeiras. No dia Falando 28... aí, vou ter que falar de novo. Marmelada de novo? 28 de dezembro de 1960. Foi o segundo Campeonato Brasileiro, né? O primeiro foi o Bahia, em 59, foi campeão. 1960, o segundo Campeonato Brasileiro. A final foi dia 28 de dezembro de 1960. E olha que placar bonito. Palmeiras 8, Fortaleza 2. Isto é um placar de um campeão brasileiro. Né? 8-2. Handball, né? Esse foi o vice-campeão desse campeonato mental que eu criei. Mas, enfim, Deixa eu só adivinhar uma coisa. Deixa eu adivinhar. O terceiro também, para minha surpresa, vai ser Palmeiras. Não. Não tem. Ah, tá. Não. O terceiro foi no dia 23 de dezembro de 2001 e foi o Atlético Paranaense, o campeão. Eu ia perguntar isso, enfim, inclusive, se tinha alguma coisa mais recente, porque não é muito comum, né? Depois que a gente assumiu ali a tabela de pontos corridos e tal, eu acho que até chega até dezembro, mas não era próximo ao Natal, né? Porque daí já era férias do pessoal. Né? Eu acho que além dessa deve ter o João Avelange, né? Que não era Campeonato Brasileiro, mas... mas aí saiu no critério de exclusão, porque o João Avelange foi encerrado em 2001. Né? Isso, foi encerrado em 2001. Aí saiu do critério, né? A gente teve vários campeonatos que terminaram no ano seguinte. Diga, João. O Campeonato Brasileiro de 2001 do Atlético Paranaense foi, inclusive, o primeiro de pontos corridos. Não. O primeiro de pontos corridos é 2003. Do Cruzeiro. Ah, sim, é verdade. O primeiro 2003. De pontos corridos é 2003. Porque daí eu acho que já adotaram a questão dele terminar na primeira semana de dezembro ali, por causa do feriado, e aí adotaram os campeonatos estaduais, ou até os interestaduais, a gente tinha Copa Rio, São Paulo, etc. Era no começo, não era? Exato. Isso. O de pontos corridos, o que terminou mais longe, né, a data mais distante do de pontos corridos foi no dia 13 de dezembro de 2004. Então, também saiu do meu critério, porque o meu critério era de 16 para frente, né? Então, também não entrou. E daí para frente, todos os de pontos corridos, eles encerram no início de dezembro, dia 4, dia 6, dia 8. O que chegou mais longe foi no dia 13, né? Então, a gente tem mais no passado mesmo. Mas tem umas datas, cara, que foi muito interessante. Por exemplo, Corinthians. Dia 16 de dezembro, todo corintiano deveria comemorar muito. Por quê? Porque dia 16 de dezembro de 1990 foi a data do primeiro título brasileiro do Corinthians. Né? 16 de dezembro de 1990. E olha que interessante, 16 de dezembro de 2012, Corinthians campeão mundial. Então é na mesma data. O mesmo 16 de dezembro para o corintiano é o primeiro título brasileiro da história do Corinthians e o título mundial de 2012. Então, é uma data aí que acabou, né? A hora que eu fui fazer o levantamento das datas, eu falei, nossa, no mesmo dia 16, né? Isso é muito interessante, assim, da gente observar, né? E, então, tem essas datas diferentes, né?
E o Corinthians, o que ele chegou mais perto do Natal foi em 1998, na final contra o Cruzeiro. Vitória do Corinthians por 2-0, 23 de dezembro de 98. Então foi um grande presente de Natal aí para a torcida corintiana. Eu tenho uma data aqui do São Paulo, mas eu não vou falar, porque eu vou deixar para o Renato, porque ele pesquisou essa data mais a fundo aí. Boa, já passou a bola então para o Renato, que vai falar agora de alguns presentes de Natal que os adeptos são paulinos certamente vão gostar. Nós temos algumas, né, como o próprio Mundial de 2005 também contra o Liverpool. Nesse meio tempo que você pesquisou aí, Renato, você também encontrou jogado aí por acaso um Mundial também do São Paulo, né, um Intercontinental, como queiram dizer, mas não é exatamente o Mundial que você vai falar, não é isso? Exatamente, Rafa. Mais precisamente há 28 anos e 2 dias atrás, no dia 20 de dezembro de 1992, o São Paulo se sagrava bicampeão paulista pela 5ª vez, né, na sua história. Somente 5 vezes o São Paulo conseguiu ganhar o Campeonato Paulista por 2 vezes seguidas, né, sendo bicampeão. Nos anos de 1945, 46, 48, 49, 70, 71, 80, 81 e nesse ano 91, 92. Então, foi, como eu falei, foi uma semana muito curiosa, porque primeiro começou, né, a final do Campeonato Paulista eram em 2 jogos, né, em 2 jornadas, e já começou nos bastidores, né, a briga justamente pela data das finais, porque no meio disso tudo ainda tinha, como você mencionou, a final do Mundial de Clubes, onde o São Paulo enfrentava o campeão da Europa, que na época era o Barcelona, de Stoichkov e vários outros craques, né? A melhor equipa da Europa na época. E no primeiro jogo da final, que acabou ocorrendo no dia 4 de dezembro, né? Acabou sendo antecipado porque houve uma polêmica, afinal, esse jogo estava previsto para ser no dia 5, e o São Paulo precisava viajar justamente para o Japão, tinha pedido o jogo para sexta-feira, dia 3, e a Federação Paulista de Futebol fazendo uma pressão terrível, dizendo que o jogo seria no domingo. O técnico Tele Santana, né, Deus, chegou a ameaçar a federação de colocar o time reserva do São Paulo. E lembrar os nossos, né, telespectadores aí e ouvintes que nessa época o São Paulo, o time reserva do São Paulo tinha até jogador convocado para a seleção brasileira, né? Nos casos aí do Elivelton e o Valber, que era um meio que coringa, né? Jogava na zaga, de lateral direito, às vezes de volante. E então acabou se acertando, né, que o primeiro jogo da final seria no dia 4 de dezembro. O São Paulo ganhou de 4-2, onde o Raí e o Cafu, né, deitaram e rolaram. Nesse meio tempo, o São Paulo, como eu falei, foi para Tóquio, ganhou do Barcelona de virada. E na volta, porque foi muito próximo, né? Foi praticamente em uma semana, ou menos de uma semana, o Palmeiras esperava, né? Lembrando aí que o Palmeiras, nessa época, foi justamente o primeiro ano onde o Palmeiras teve o patrocínio da Parmalat, né? Onde começou a ser montado o primeiro esquadrão aí dos anos 90, onde o Palmeiras, inclusive, já vinha com uma pressão, que é importante lembrar, de 16, 17 anos aí sem títulos, né? E já tinha, como eu falei, tido um investimento. Então, os palmeirenses todos acreditavam que essa viagem de volta do São Paulo, ainda mais com o título mundial, todo mundo ia chegar meio que na ressaca, não iam ter perna para jogar. E no dia, como eu falei, no dia 20 de dezembro, o São Paulo ganhou mais uma vez, né, de 2-1, gols de Miller e Toninho Cerezo. E então o São Paulo consagrou o seu 18º campeonato paulista. E como vocês falaram, né, essa época era uma época interessante, porque o Paulista, nessa época especificamente, ocorria junto com o Brasileirão, né? A Libertadores ocorria no primeiro semestre, aliás, desculpa, o Brasileirão acontecia no começo, mas essa época acontecia a Copa do Brasil, né? Era o 3º ano da Copa do Brasil, e como o Campeonato Paulista era um campeonato, como vocês já mencionaram, de maior expressão, e a Copa do Brasil era um torneio aí, como eu falei, de 3 anos, não tinha a menor expressão ainda, ninguém ligava muito. São Paulo abdicou até de jogar esse campeonato nesse ano, para justamente focar aí nas conquistas que tinham realizado. E eu queria te fazer até uma pergunta. Você
até depois repito ela rapidamente para os nossos amigos, se você lembra dessas comemorações aí, do seu envolvimento pessoal com esse título, que era perto do Natal, né? Então, certamente Sim. rendia boas comemorações em família. Não, eu lembro que, primeiro, né, minha família toda é São Paulina, e assim, foi realmente, como eu falei, um ano já, né, espetacular, porque foram muitas conquistas. Foi o primeiro ano da conquista da Libertadores, conquista do Mundial de Clubes e ainda para coroar a final contra o Palmeiras, né? E além de jogar muito bem contra o Palmeiras, manter o rival na fila, né, o que foi, acho que, muito importante também. E depois gostaria aí de mencionar, né, os guerreiros que estão aqui atrás. E tem uma coisa curiosa também, só que eu gostaria de ressaltar, porque vocês devem ver aqui o Toninho Cerezo, né? Deixa eu falar só a escalação aqui, aí eu falo do Toninho Cerezo. Na final, né, jogou Zete no gol, Vitor, lateral direito, Adilson, Ronaldão, Ronaldo Luiz, na lateral esquerda, Pintado, Toninho Cerezo, né, um grande maestro aí, Raí, para surpresa de todos, Cafu como quarto homem do meio de campo, onde o Cafu iniciou, né, como a gente já mencionou aqui em algumas outras programas aí, que o Cafu, né, não começou como lateral direito. E no ataque, Miller e Palhinha, né? Realmente era um time muito rápido e ainda tinha um banco de reservas, como eu falei, ainda realmente era... O Tele Santana tinha aí cerca de 18 jogadores que um saía, entrava o outro e o nível era o mesmo. Então, eu gostaria só de, como eu falei, de contar um pouco a história do Toninho Cerezo, porque o Toninho Cerezo já tinha uma relação, né, com o Tele Santana, né? Lembrando que os dois chegaram a, tanto treinador como jogador, a participar anteriormente juntos, né, no Atlético Mineiro e depois na seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982. E o Toninho Cerezo chegou no centro de treinamento do São Paulo, ele estava sem contrato, e ele chegou para trocar uma ideia com o Tele Santana, para saber o que o Tele achava de ele ir para um clube na Itália, um clube pequeno, que eu acho que era o Atalanta, algum clube assim sem muita expressão. E o Tele olhou para ele e falou: pô, você vai para Atalanta? Por que você não vem jogar aqui no São Paulo? E ele olhou e falou: pô, aí num bate-papo assim totalmente Tá aqui o informal. colete, pode ir lá. Exato, pode, por favor, já vai para o meio-campo lá que você é o titular. Uhum. Enfim, então, assim, para vocês terem uma ideia como foi contratar Toninho Cerezo, né? Que inclusive foi super importante no bicampeonato da própria Libertadores, no Mundial de Clubes no ano seguinte. Contra o Milan em Enfim, 93, né? exatamente. Então, acho que são curiosidades aí. E como você me perguntou, o Natal foi, né, farto, né? Não teve como, de títulos, né? Uhum. Então, o campeão, o São Paulo, como eu falei, nesses anos de 91, 92, era realmente um time muito competitivo. Para vocês terem uma ideia, ele participou do torneio Ramon de Carranza, na Espanha, no meio do ano, entre o Campeonato Paulista também, ganhou do Real Madrid de 4-0, né? Enfrentou o próprio Barcelona com equipe titular no Teresa Herrera, ganhando de 4-1, né? Na casa dos Bulgraneiras, enfim, do time do Barcelona. Dos Blaugranas. Blaugranas. Então, assim, realmente era uma equipa muito forte, né? O Tele Santana realmente conseguia desempenhar aí um futebol muito vistoso, eu acho que até muito próximo do que ele tentou fazer e fez, né, com a seleção brasileira de 82. Claro que sem comparar, porque a seleção de 82 era absurda. Boa, eu volto então para o Marcial para te fazer essa mesma pergunta, viu, Marcial? Se você quiser comentar, fique à vontade, mas se você tem alguma dessas lembranças de alguma comemoração aí de fim de ano, de próximo ao Natal, que você se recorde e goste. Certo, tenho sim. Inclusive, eu queria comentar um pouquinho sobre esse jogo que o Renato citou, porque foi um jogo diferente embora 74 eu era muito pequeno, eu não lembro, eu só li, né, sobre o que o João comentou, que eram muito mais corintianos acreditando na vitória do que palmeirenses, né, e o Palmeiras ganhou. Nessa final de 92, acho que foi a primeira final que o palmeirense perdeu e comemorou, porque sabidamente o São Paulo era muito superior naquele ano, né, em 1992. O time de São Paulo, tanto é que foi, né, para o Japão e trouxe a taça de lá, tudo, o Intercontinental, né, depois a gente discute isso.
trouxe a taça de lá e tudo. E então se sabia que o São Paulo era superior. E o Palmeiras chegou até a final. Uma coisa que o Palmeiras naquela época fez um excelente campeonato. Em 86 perdeu a final para a Inter de Limeira. Em 89 perdeu não a final, mas foi desclassificado pelo Bragantino. Também tinha feito uma excelente campanha, caiu com o Bragantino. Em 90 foi eliminado de modo vexatório pela Ferroviária. Em 91 foi, eu acho que o pior paulista do Palmeiras, namorou com o rebaixamento. E aí vem 92, vem a Parmalat e o Palmeiras chega à final do Campeonato Paulista, deixando o Corinthians para trás. E chega contra o melhor time, que era o São Paulo. E encarou, pelo menos no primeiro jogo encarou, o segundo jogo o São Paulo realmente acabou com a história, mas o Palmeiras chegou na final. E tinha a Parmalat chegando, e jogadores chegando, e um discurso novo, e todo mundo dizendo, né, que ia renovar tal. Então o palmeirense termina 92 perdendo um campeonato para o São Paulo, mas olhando para um horizonte extremamente satisfatório. Tanto é que 93 saiu da fila, né, um ano depois, na verdade 6 meses depois, porque o Paulista de 92 terminou em dezembro, mas o Paulista de 93 foi no primeiro semestre, né? Começou logo em seguida, então, né? O Marcial, então, desculpa 12 vezes o Palmeiras sai da fila. falar, mas o primeiro jogo, o São Paulo atropelou o Palmeiras. O segundo jogo, ainda mais pelo cansaço. E eu lembro que o Palmeiras... Eu não lembro se o Palmeiras podia empatar. O Palmeiras tinha que ganhar, porque o São Paulo já tinha ganhado o primeiro jogo. Eu não lembro agora os critérios. Até procurei, mas eu não consegui achar. Mas o Palmeiras deu muito. Eu não sei se também influenciou o próprio cansaço, enfim, comemorações, blá, blá. Mas eu lembro que assistindo o jogo me marcou muito, né? Porque eu tenho muitos amigos palmeirenses. Eu não queria de jeito nenhum que o São Paulo, né, deixasse o Palmeiras sair da fila. E eu lembro que o primeiro jogo foi, assim, né, não vou falar fácil, mas realmente o Cafu e o Raí estavam com o diabo no corpo, assim, foi um absurdo. O Cafu abriu o placar, enfim, o Raí depois sofreu o pênalti, ele fez assistência, o Raí marcou, como eu falei, 3 gols. Mas o segundo jogo, para mim, foi mais apertado, sinceramente. A lembrança que eu tenho, eu não sei, você é um pouco mais velho, de repente para você ser, né, mas engraçado que para mim o primeiro jogo foi bem mais tranquilo. Outra conotação, né? Interessante. O que eu lembro bem é que o Palmeiras, assim, perdeu o campeonato, mas o palmeirense pensava, eu lembro, nós estamos no caminho certo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Foi uma derrota que não doeu. Edmundo, Evair, Roberto Carlos. Sim, então, os caras estavam chegando, alguns não tinham chegado ainda, chegaram para 93, né? Mas era uma coisa assim, o palmeirense sentia que o futuro vinha bem. E tanto é que em junho de 93 o Palmeiras ganha o Paulista e sai da fila, e aí eu respondo a tua pergunta, nesse mesmo ano de 93, no final, que o Palmeiras foi campeão brasileiro, numa final contra o Vitória, que caiu no dia... Cadê aqui 93 que eu anotei? 22 de dezembro de 93, a final contra o Vitória, então também bem próximo do Natal. E eu lembro bem desse dia porque eu estava... O primeiro jogo, que foi próximo do dia 15 de dezembro, eu estava na famosa, que a gente chama aqui no Brasil de festa da firma, né? Estava na festa da empresa. E eu não pude ir ao jogo porque estava com o pessoal da empresa, tá, mas de olho na TV, no rádio, para entender se o Palmeiras estava ganhando, se não estava. E aí, depois, o segundo jogo, que foi bem próximo do Natal, eu lembro que eu estava num churrasco, e aí o peso da fila já não existia mais, porque o Palmeiras tinha ganho o Campeonato Paulista, né, 6 meses antes, e aí foi uma festa total. E aí, em 93... Era muito mais time também. Muito mais. Muito mais time. E aquela sensação, então... Aquela sensação que a gente teve quando perdeu do São Paulo um ano antes, ela se materializou, né? Porque a gente falava assim, perdemos, mas o futuro vai ser bom. E o futuro veio logo e a gente ganhou 2 títulos. Mas, além do time, né, Marcel, acho que é muito importante também ressaltar toda a estrutura que foi montada, né? A contratação do Brunoro. Eu acho que, né, o Palmeiras começou ali realmente, né, focar na estrutura do clube, de jogadores, centro de treinamento, tudo. Acho que, né, ali foi a grande mudança ali do Palmeiras. Exato. Show de bola. E aí, João, para finalizar aí em uns 2 minutinhos, conte para a gente se você tem alguma lembrança aí de fim de ano, e caso não tenha, se tem alguma das suas pesquisas, né, e tal, como setorista do Palmeiras, que você acha marcante assim para a equipa.
Cara, primeiro eu queria falar que, Marcel, você pode sim chamar de Mundial, tá? O título de São Paulo. Olha lá, eita, Essa, vamos ter mais essa eu polêmicas. vou, essa eu vou defender Foi o São só, foi Paulo. só um, foi só um aperto. Eu concordo contigo, Ah, mas isso é assunto para Outro outra é liga. liga. assunto Né? para outro, Até mas porque vocês assim como... ficaram de madrugada assistindo contra o Manchester United do Marcão bater roupa. Vocês estavam lá assistindo. Eu não estava nem perto de estar lá assistindo, mas então, Ah, você não vale, pô. Você é sacanagem. É. Vai, não começa com esse bullying, não. Vai, sacanagem. Vai, vamos, segue. Não, Desculpa, mas vai. então, a memória mais recente que eu tenho, mais próxima do Natal também, é de 2015, né? A final no dia 2 de dezembro. Uhum. Foi um título fundamental na história do Palmeiras, um dos títulos realmente mais importantes da história do Palmeiras por conta do símbolo, né? Não é o título de uma Copa do Brasil, mas é o simbolismo desse título. O Palmeiras foi rebaixado em 2012, subiu em 2013, subiu em 2014, passou muito perto de ser rebaixado de novo. Em 2015 conseguiu esse título em cima do Santos, que era muito superior. Então esse título me marcou bastante, é um título que marcou qualquer palmeirense muito, muito, bastante mesmo. E esse é o título realmente mais próximo que eu consigo pensar não, que aconteceu na minha vida, Sim, mais que você tem próximo de do Natal, lembrança. porque eu falei aqui de jogos em 1920, 1921, 1974, 1974, meu pai era uma criança, então não tava, não tinha nem como estar lá. Mas esse título de 2015 realmente foi uma coisa de outro mundo. O Fernando Praz se consolidou como um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, né? O Palmeiras que tem uma academia de goleiros muito vitoriosa, teve Veloso, teve Marcos, teve o Leão, teve o próprio Zé, que jogou no Palmeiras, que jogou, foi muito bem na história de São Paulo. Tava lá no Palmeiras também, tem uma academia muito vitoriosa. O Fernando Praz colocou o nome dele lá, pegando pênalti, na semifinal, pegando pênalti na final, fazendo gol de pênalti na final. Então foi um título realmente espetacular. Muito legal. Pessoal, não há tempo para mais nada. Encerramos aqui o Ginga Canarinha de número 39. Histórias muito boas, peço aos ouvintes que acompanhem lá os nossos artigos no fairplay.pt, mas também procurem essas histórias interessantes das equipas que os nossos comentadores trouxeram para vocês. Eu deixo aqui novamente o meu Feliz Natal a todos, bom feriado, e que vocês continuem com a gente aqui no Ginga Canarinha. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, fiquem à vontade para divulgar esse vídeo no nosso Facebook e também nos artigos do fairplay.pt. Tá legal? A gente volta na próxima. Quem sabe teremos mais um Ginga Canarinha antes do ano novo para comentar tudo que está rolando aqui no fim de ano do Brasileirão, porque temos rodadas, né? E vamos ver se o pessoal acerta aí os nossos palpites, os gingas da jornada. Enfim, temos muito mais conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, meus amigos, um abraço para todo mundo. Bom Natal Feliz e até Natal, a próxima. pessoal. Valeu! Feliz Natal, gente. Abraço. Feliz Natal, pessoal.